Olá, você está no Risco Podcast. Hoje quem está apresentando sou eu, arquiteto Pablo Assis. Eu estou aqui com o professor Carlos Mordoc. Viemos falar hoje de uma fase importante da arquitetura que muita gente não dá muita importância, que é o briefing, né? E o briefing é uma parte de todo um processo de estudo, desenvolvimento de projeto executivo até a obra e depois até a documentação, mas que ela é essencial para que todo o projeto ele acabe tendo um bom desenvolvimento e que tenha um norte até a conclusão do serviço, né? Então, Mordoc, qual é a importância do briefing e de onde surgiu o conceito de briefing na sociedade? Dá uma brifada, exatamente. Exato. Dá uma brifada. Dá uma brifada. Dá uma brifada, que todo mundo hoje em dia usa isso com outra conotação. Exato. Né? Vou te dar uma brifada, pois é. É o seguinte, vamos falar um pouco de briefing, logística, etc. Então, o briefing é um termo militar, ou seja, é um detalhamento das etapas do escopo, né? Do escopo do que será feito em determinada missão, seja no nível estratégico, que é um nível superior, seja no nível tático, ou seja, todo mundo tem que estar falando a mesma língua e ter os mesmos passos. Tá? Então, o briefing foi desenvolvido essencialmente como uma ferramenta militar, porque você tinha que informar as pessoas para elas estarem no lugar tal, na hora tal, executando tal tarefa, e se todo mundo não entendesse, não existisse um documento, uma combinação, você não ia ter essa articulação e as coisas não iam em frente. Depois, né, isso se tornou muito famoso na época da propaganda, né, do marketing. Então, depois a indústria da propaganda colocou isso. E como é que eu fui descobrir e colocar esse briefing? Aliás, eu vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, porque eu acho que foi um dos primeiros arquitetos que começou a falar sobre isso. Inclusive, eu desenvolvi uma disciplina, já fazem quase 15 anos, lá para a Fundação Getúlio Vargas, no curso de Gestão de Escritório de Arquitetura, com a legendária Paula Neder, né? Um curso maravilhoso. E eu propus essa disciplina na época porque a gente não tinha, como é que nós fazíamos isso? Nós fazíamos entrevista com clientes, né? E não tínhamos uma metodologia para fazer essa entrevista. E eu apanhei muito, não sei se você, eu apanhei muito porque como é que a gente trabalhava, sei lá, 25, 30 anos atrás? Sei lá, fazia uma entrevista, achava que tinha obtido todas as informações e desenvolvia o estudo e o cliente sempre lembrava de alguma coisa. Ah, não, mas a minha sogra vem morar comigo. Sim. Aí você olhava o seu projeto, você pegou, sei lá, algumas horas que você trabalhou e jogou fora e não está sendo remunerado. Aí fazia o desenvolvimento com a sogra. Aí, daqui a pouco, vinha uma nova informação. Vou comprar 3 pranchas de surf. E tem que ter um lugar para guardar. Então, a cada informação, você ia tendo que refazer, jogar o seu tempo fora, em um tempo que ainda não era remunerado, muitas vezes, e simplesmente você perdia dinheiro. Aliás, que a gente perde dinheiro fazendo e refazendo o projeto, justamente por esse problema dessa falta de comunicação, é imenso. E até que eu cheguei a um projeto que eu fiz 32 possibilidades até começar a acertar. Na 32ª eu me senti, eu olhei para o Mordoc no espelho, vi aquelas 2 orelhas assim, falei, tem um problema nisso. E aí me perguntei como é que nas outras áreas, também de criação, isso acontece. E foi pesquisar essa coisa do briefing, só que não existia uma disciplina do briefing em si. Como é que você consegue ser mais honesto com você e com o cliente? Então eu entendi que valia a pena você formatar um documento para colocar isso o mais detalhado possível. E existe uma disciplina que é desenvolvida em nível de pesquisa, de uma forma muito, muito importante até nas universidades, principalmente no nível de pós-graduação, chamada avaliação pós-ocupação. Você já ouviu falar disso? Né? Que te dá uma série de ferramentas, supostamente, né? Avaliação pós-ocupação. E essas ferramentas vão desde entrevistas e avaliação do espaço, você faz um mapa comportamental de como...
perguntei para mim, por que eu não posso pegar algumas dessas ferramentas e adicionar outras e fazer uma avaliação pré-ocupação? Exato. Ou seja, para que, na realidade, não tenha que ficar consertando os problemas que ele deixou passar. Né? E aí surgiram uma série de possibilidades de briefing. Então, Das várias coisas que você falou, daria para ficar horas e horas aqui comentando sobre cada uma delas, porque eu acho que todos os assuntos são interessantes aqui. Essencialmente, o arquiteto ele é contratado para fazer um projeto de arquitetura. Ponto. Nós temos que entender o cliente, fazer o projeto de acordo com o cliente para poder finalizar o contrato e executar a obra. Porém, a ferramenta briefing é uma ferramenta, como você falou, que foi muito utilizada na época da propaganda, nos anos 60, 50, a época ao auge da propaganda. Quem nunca viu Mad Men, eu recomendo. Né? Em que o briefing ele acaba sendo o norte para onde aquela campanha tem que ir. A arquitetura acabou, arquitetura, decoração e outros serviços acabaram incorporando esse método no dia a dia. Por quê? Porque acaba mitigando dúvidas no futuro. Se o cliente vem com alguma informação nova depois, beleza. Mas se ele acaba falando uma coisa no início e nós já acabamos não captando ou lembrando daquilo durante o processo, é um erro que o profissional acaba cometendo. Então a gente precisa ter esse norte. E outra coisa também, é um documento que serve tanto para ajudar o cliente como para ajudar o profissional. Então o cliente fala assim, não, eu queria uma casa toda verde. Aí você faz uma casa toda verde, ele fala assim, não, eu não queria uma casa verde. Mas olha aqui o documento. Então, é importante para todo mundo ter um norte, não só o contrato, que o contrato ele vai, digamos, em letra fria, vai dizer o que precisa ser feito, né, entre as partes. O briefing, ele detalha essas partes. Quando nós tivemos a ideia de começar a falar sobre o briefing, foi em relação a todo o processo de arquitetura que nós passamos diariamente, que os clientes acabam experimentando disso quando acabam contratando um profissional. Que são etapas longas e que muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade daquilo, a necessidade de um anteprojeto, a necessidade de um projeto. E nós estamos querendo fazer uma sequência de episódios que mostre a necessidade de cada uma dessas etapas. Por que o projeto de detalhamento existe? Por que o detalhamento de áreas molhadas existe? Por que o estudo de projeto e anteprojeto? Exato. Por que o projeto de insolação é importante? A gente quer colocar isso através de um gráfico, né, chamado A Vida de um Projeto, que é muito interessante, que mostra de forma bem gráfica tudo o que precisa ser feito. Então nós tivemos a ideia de começar a fazer com briefing. Então é necessário que ele seja feito para que um projeto em escala menor ou escala maior a gente tenha um norte. Se a gente tem um norte, a gente consegue desenvolver um trabalho, muitas vezes o cliente acompanhando aquilo, mas de uma forma mais consultiva do que reativa. É muito importante que o cliente seja um consultor mostrando a vida dele e não apenas falando, você está errado, não é assim que eu quero, não, é assim que eu quero. E o briefing, ele ajuda nisso. Você sabe que a escrita, né, vamos voltar, sei lá, 5.500 anos, 6.000 anos atrás, na Suméria, na verdade, ela foi teoricamente desenvolvida para registrar o combinado. Sim. Tá certo? Então você vai traduzir aquelas tabuletas sumérias ali, escrita com neiforme no barro, né? Com aquela varetinha, pessoal, linda a letra. E você vai ver, fulano tem tantas cabras, trocou com cicrano por X vacas. É isso, na verdade, a maioria são tratados, são combinados contratos jurídicos. E o briefing é exatamente isso, porque a nossa verdade ela é diferente, de todo ser humano é diferente.
né? Então, muitas vezes, o cliente expressa uma coisa e você entende outra. Você devolve o cliente e todo mundo acha que está falando a mesma linguagem, só que na realidade não está. É isso aí. Eu acho que isso todo mundo acaba criando um desgaste, primeiro para o arquiteto, para você, profissional, que já deve ter passado por essa situação, de fazer e refazer um projeto N vezes e depois ainda ouvir que ficou faltando alguma coisa. E outra coisa, tá? A humildade que nós precisamos ter de que nós não sabemos de tudo. Não, a gente não vai saber de tudo. Em compensação, nossa responsabilidade é imensa. É imensa. Então, nós precisamos entender que nós não sabemos de tudo, precisamos ouvir o outro lado. O que nós estamos construindo não é para nós, é para uma outra pessoa viver, então a gente tem que pensar num ponto de vista daquela pessoa para poder atender. Mas muitas vezes ela não tem exatamente a noção do que ela quer. Tá certo? Exato. Ela tem fragmentos. Isso. Essa é uma das missões do briefing que a gente vai mostrar daqui a pouco. Exatamente. Porque a pessoa ela tem um desejo, é muito comum. Quando eu fizer 30 anos de trabalho, eu vou pro Caribe. Eu vou pro Caribe. Quando chega os 30 anos de trabalho, como é que eu compro a passagem pro Caribe? Para qual hotel que eu vou pro Caribe? Quanto tempo eu vou ficar? Ele não sabe se planejar. A mesma coisa é a casa. Um dia eu vou reformar minha casa. Aí a pessoa junta aquele dinheiro e fala assim, agora, tá bom. O que eu gosto? Saber se planejar, que nunca realmente sentou para fazer isso. Exato. E tem a técnicas, tem um know-how para fazer isso. E ela fala assim, o que eu gosto para fazer na minha casa? Como é que eu me sinto bem? Na casa do fulano eu gosto daquilo ali, na casa do fulano... E o briefing ele amarra isso tudo. Internet, fragmento. O odioso Pinterest. Uma das ferramentas que... Mas, Murdock, como que nós começamos a montar um briefing? Como é que é o processo para poder entender o cliente, para poder entender a necessidade do cliente, até chegar num documento? Vamos falar, eu vou dividir isso aqui, tem alguns briefings diferentes, mas vamos falar aqui mais de interiores, que o pessoal que eu acho que está mais interessado nesse momento. A gente fala do briefing residencial e do briefing comercial. Fala do briefing residencial. Nós já comentamos aqui, mas eu vou lembrar, normalmente quando o cliente te chama, ele está numa mudança de estado, que muitas vezes ele não sabe. Sim. Né? Ou ele ganha dinheiro, ou ele perdeu dinheiro, ou morreu alguém, ou vai nascer alguém. Ou conquistou alguma coisa. Por exemplo. Então é isso, está mais expansivo, vai trabalhar em casa por causa da pandemia, então normalmente está numa mudança de estado. Muitas vezes ele identifica isso como um fragmento de mudança. E ele está num momento de mudança. Agora, a nossa missão é identificar exatamente essa mudança, porque muitas vezes é uma mudança prática. A minha cozinha está velha. Tá, ok. Até para isso tem um know-how. Sim. Né? Quero fazer uma ilha na minha cozinha. Lembrando que para fazer uma ilha, ok, funciona super bem no Casa Cor, na loja Tramontina, a ilha fica linda. Mas você tem que lembrar que você vai ter que refrigerar a fritada do bife, né? Você vai aumentar a sua capacidade refrigerada, você vai gastar mais energia elétrica, você vai ter que aumentar a sua exaustão. Então, tem uma série de prós e contras, etc., que você vai ter que colocar isso o tempo todo. E quando você fala com famílias, né, apesar de existir família que eu falo, pode ser um casal, tá? Sim. Um filho, um casal que às vezes... pai de pet, mãe de pet. São várias configurações. Família que eu falo é gente que se ama e que mora junto. Isso aí. Né? Nesse sentido. Cada pessoa vai ter um universo particular e as pessoas vão ter um universo em conjunto. Eu vou até abrir um briefing aqui. Sim. Eu acho que pode ser útil para a gente dar uma olhada nisso. Aqui. Isso. Esse aqui. Vou abrir aqui a questão de... Então, para cada pessoa, né, é claro que eu tenho um questionário básico, mas esse questionário ele é colocado de uma maneira pessoal, ou seja, todo mundo é cliente. Porque não sei se você já percebeu, passou por isso. Você vai fazer uma reforma de uma empresa e aí todo mundo vira seu cliente. E aí todo mundo chega para você na hora do café ali e fala, pô, será que não dá para
me colocar naquela posição? Será todo mundo quer arrancar um pedaço? Sim, Não, sim, exemplo, sim. isso é uma das coisas de um briefing, é saber quem vai ser o porta-voz. Porque Sim. senão, dependendo, você passa a ter clientes imensos. Então você tem que entender o universo. Então, perguntar, cara, o que você faz? Qual é o teu sonho? Qual é o hobby? Como é que você aproveita a sua casa? Se tem algum problema de saúde, daí não é querer entrar na vida da pessoa, mas às vezes tem uma questão de problema respiratório, tem uma asma, e que isso vai influenciar aonde? Na especificação dos materiais. E que talvez a pessoa nunca detectou. Sim. Que o ambiente pode gerar esse problema. A casa está deixando as pessoas doentes. Exato. Então, a gente tem que entrar um pouco nessa intimidade. Sim. Como é que se organiza, né? Tem pessoas que são hiper-organizadas, outras são completamente desorganizadas, e você tem que imaginar como é que você vai ajudar essa pessoa a ser feliz. No fundo é isso. Né? Nós somos médicos do espaço, médicos / psicólogos, vamos chamar de arquitetos, né? Que a gente vai tentar resolver o problema. Então, quando a gente entrega um projeto, a gente não está entregando um desenho, como as pessoas acham, faz um desenho aí. A gente está entregando o mapa do tesouro da felicidade. Tá certo? É isso que as pessoas precisam entender. Eu acho que é isso, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o que usa, né? E uma pergunta que eu faço muito é: quantas portas de armário você ocupa? E a gente não sabe, né? A gente não sabe o que a gente tem, principalmente depois de uma certa idade. A gente ocupa porta de armário pra caramba. E existe uma coisa: quanto mais armário você tem, mais coisa você guarda. Sim. Né? E você tem coisa ali, às vezes, que vale a pena ser guardada. Eu vou te dizer que, normalmente, metade das coisas poderia ter se desfeito, mas você tem sempre aquela percepção. E eu faço essa pergunta e peço para as pessoas responderem em portas de armário, não em volume cúbico, dá para entender? Sim. Tentando fazer isso. Muito mais próximo. Tem gente que coleciona sapato, tem gente que coleciona maquiagem, tem gente que coleciona fio, quadrinho, livro. Todo mundo tem uma coisa secreta que não mostra, que às vezes não abre para todo mundo. Sim. Né? Vinho, etc. E tal. E outra coisa que eu descobri importante, né, é como você usa a casa. Por exemplo, eu vou mostrar o resultado de um briefing familiar, só para fechar aqui. Quais são as impressões pessoais? Quais são os seus lugares favoritos da casa, sabe? Cada pessoa vai ter um. Sim. Antigamente, quando eu comecei a fazer essa pergunta, era a sala, a cozinha, e hoje em dia é o quarto. Para você ver como essa fragmentação da nossa convivência e as pessoas, principalmente a garotada, passando a viver uma vida muito mais de internet do que ver o jogo na sala com a família ou ver o filme que passa na televisão junto, né? Como a gente está se fragmentando, isso está se retratando aqui, e que, de certa maneira, você tem que entender e tem que respeitar. Um detalhe que foi muito engraçado, uma mudança de percepção. Antes de eu me tornar arquiteto, me formar arquiteto, porque eu ainda acho que eu não sou arquiteto, mas quando eu me formei, antes de me formar, quer dizer, eu tinha uma percepção de que apenas as mulheres cozinhavam. Tá certo? Beleza. E quando eu me formei, eu peguei uma sequência de 8 clientes, que era um homem que cozinhava. Jura? 8. Então, foi uma leitura de que, lógico, as mudanças sociais acontecem e tudo mais, isso. e que o homem passou a olhar mais a cozinha. Então, a cozinha, o resultado... positivo, tá? E isso eu também acho, mas a percepção do espaço cozinha mudou a partir do momento que as duas pessoas da casa passaram a olhar o mesmo espaço, passaram a utilizar o mesmo espaço. Entender essa tendência e entender como é que é a cultura do casal ou da família para você fazer o projeto, a cultura é importante. Né? Eu estava lembrando que lendas arquitetônicas falam que tinha arquitetos que passavam uma temporada na casa dos clientes para entender os clientes, para depois fazer o projeto para eles. Seria ótimo, né? Isso já deve ter acontecido, lógico. Já, mas eu imagino o custo disso. Imagina o custo. Hoje,
Exato. De todos envolvidos. Depende do né? arquiteto. Né? De todos os envolvidos, na verdade. A gente pode mandar o Sebastião passar uma temporada. Não é isso que está acontecendo agora? Por isso que ele não está aqui? Pode exatamente. ser. Mas o briefing, ele acaba normatizando informações. Quando a gente tem informação clara para todo mundo que está envolvido entender, acaba que fica fácil a comunicação. E aí entra como se fosse uma produção industrial. A arquitetura, na minha opinião, tá? Pode ser que uma opinião polêmica, mas a arquitetura, na minha opinião, é uma produção industrial. Você normatiza várias informações e coloca numa documentação X. Sim. Tá? Então, esse briefing que nós não aprendemos normalmente na faculdade de arquitetura, ele faltava. É uma peça que faltava, que eu acho importante no processo todo. Para qualquer arquiteto. Interiores, corporativo, urbanismo, qualquer coisa. Porque no urbanismo você pega as necessidades da cidade e você organiza para saber o que você precisa fazer. Avisa para os secretários municipais. Sim, né? Tem que ser feito isso. E eu acho, sinceramente, eu acho que em algum momento isso acontece, mas é seguido, não é? O briefing corporativo é totalmente seguido? Não sei. Mas ele precisa existir para ter um documento de base. Porque futuramente, qualquer contingenciamento, qualquer arbitragem que precisa ser resolvida, mostra que aquele momento no início... Detalhe é coisa da arbitragem. A arbitragem... Ou seja, teve uma confusão. Você não sabe... Aliás, projeto é documento justamente por causa disso. Exato. Deu problema, deu um vazamento de PTO. Você tem ali, tá no projeto ou não, foi executado de acordo com o projeto ou não, porque às vezes não é. Isso aí. Tá? Às vezes você projetou uma pingadeira, não botaram a pingadeira, vazou o negócio e estragou o armário e você vai ser imputado do prejuízo. Meu arquiteto é uma bomba porque ele não fez o projeto corretamente. Vamos dar um pequeno exemplo. É isso. Você está projetando um espaço corporativo para 100 funcionários. São 100 estações de trabalho. Tá? Independente se é gerente, funcionário... Corporativo tem esse problema. Isso. Errou com um, errou com 50. Exatamente, olha só. Aí você tem que comprar uma cadeira. Você tem que comprar uma cadeira. Tá? Você especificou uma cadeira X no fabricante Y, que tenha aquele modelo, tem disponibilidade, e você fala assim, pode comprar. Aí o setor de compras fala assim, tem o modelo YBA... Igualzinho, mas é 10% mais barato. Aí o cara fala assim, não, compra esse que é 10% mais barato. E aí ele não percebe que essa mudança é para um tipo de público diferente, que a cadeira é uma coisa que é importante. Mouse, por exemplo, para o nosso trabalho. Mouse é uma coisa importante, que a gente fica o dia inteiro com a mão no mouse. A cadeira, tem cadeiras que são feitas para você ficar horas sentado. E tem cadeiras que não são feitas para você ficar horas sentado. Então ele acabou comprando uma cadeira que é 10% mais barato, mas que a estrutura física das pessoas não aguenta muito tempo ela ficar. Então você tem problemas de segurança no trabalho, reclamação de reunião. Isso dá passivo trabalhista e dá processo. E aí acaba que... Quem é o culpado? O arquiteto. O arquiteto. É mais fácil a transferência de culpa. Exatamente. Porque o setor de compras, muitas vezes ele pode falar, não, eu comprei o que vocês me pediram, o fabricante tal, o modelo tal, não vejo problema nenhum. Mas aí olha no projeto, tá lá a especificação do item. Tá lá no briefing que o cliente falou que você trabalha, o pessoal trabalha, digamos, 8, 10 horas, às vezes vira à noite, e que precisaria ter um mobiliário resistente, confortável, porque o outro escritório não tinha boas cadeiras para poder usar. Então você, sou arquiteto, vou pensar já numa solução para melhorar a vida das pessoas. Então você colocou no projeto. Então por que não foi comprado? Então você ter tudo documentado, do início ao fim, é importante para que todas as partes se protejam. Então o briefing é, na verdade, o início disso tudo, e ele reverbera em todas as etapas de projeto. Completamente. Exato. Completamente. Você está falando isso muito bem, porque a partir... Bom, primeiro todo mundo tem que assinar o briefing. Sim. Tá? É mais fácil
é importante você colocar o briefing vira um escopo de serviço. Sim. Tá? Escopo é aquele conjunto de atos, ações e objetivos que você tem que seguir. Né? E esse escopo ele tem que se assinar com o seu cliente. Porque daqui a... Ele pode mudar de ideia. Às vezes muda de ideia, né? Ou então viu uma coisa muito legal que quer colocar no projeto, Isso aí. mas que você... ele tem que entender que qualquer modificação que for feita, qualquer inserção de um elemento novo no projeto, vai provocar uma acomodação. Às vezes essa acomodação é pequena, ela pode ser absorvida, você, de forma simpática, vai tentar contornar essa questão, e outras vezes vai acavalar uma série de ações, tipo, quero colocar uma banheira no meu projeto, quantas vezes quero criar um banheiro novo, né? A gente já passou por situações como essa. E outra coisa, essa brincadeira de projeto, lembrando que o projeto ele tem um objetivo, que é vir ao mundo. Isso aí. Tá certo? O projeto é um documento, mapa da felicidade e das soluções das empresas e das pessoas, e cujo objetivo é ser concretizado, vir ao mundo o mais fiel possível em relação ao que foi pensado e projetado. E durar o máximo possível. Então, o briefing ele pode ser utilizado na parte residencial, comercial, urbanística e até na parte industrial, para servir como um guia de como a gente consegue desenvolver uma determinada tarefa. Eu, na minha vida, eu peguei alguns briefings de outros profissionais para avaliar, né, ou para seguir o trabalho que tinha sido parado até um determinado ponto, ou já tinha finalizado. E um tipo de briefing que me chamou muita atenção é utilizado no setor moveleiro, né, que os profissionais usam, que eles fazem tudo bonitinho, com um monte de caixinha. Geladeira, quantas geladeiras, quantos micro-ondas, fogão, que é uma coisa muito mais micro, né? Mas ela tem que ser bem detalhada. Você aqui está com alguns exemplos de como é que você trabalha com briefing, né? Como é que você monta o briefing. Sim, exatamente. Eu acho que o segredo de tudo, Paulo, da simplicidade da comunicação imediata. Porque muitas vezes a gente se perde e se vê descrevendo as coisas. Só que as pessoas hoje em dia são extremamente visuais. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido. Quer dizer, eu sou visual, você também. Uhum. Né? Já tinha percebido. Então, abri aqui na tela um exemplo típico de um briefing residencial familiar. Uhum. Então, o que me interessa aqui? Me interessa entender quem é esse personagem. Né? Por exemplo, aqui eu estou falando do pai de família, o pseudônimo dele é Cláudio, e o que é interessante aqui? A idade. Porque você quer saber qual a idade das pessoas? Não, me interessa saber em que momento ele consolidou a personalidade dele. Uhum. Tá? Porque a gente acaba entrando na vida das pessoas. Por quê? Porque normalmente as pessoas elas tendem a querer negociar os seus momentos felizes e muitas vezes associados à juventude. Então, por exemplo, se o sujeito nasceu na década de 60, 50, ele vai gostar de algumas coisas que vão trazer essa memória. Sim. O gosto dele vai estar direcionado para essa memória. Isso é uma das coisas. E a gente pergunta, o que você faz em casa para ser feliz? Para ser feliz. Né? E o que não te deixa feliz? E aqui no caso aqui do Cláudio, eu chamaria Cláudio, ele gostaria de ler. Então, obviamente, se gosta de ler, a gente tem que preparar esse trabalho. E muitas vezes ele não lembra disso. Ele acha que vai ler em qualquer lugar. Mas se a gente puder adicionar essa camada para ele, vai ser ótimo. E uma coisa que eu descobri também, principalmente quando a gente está falando de família, é gerar uma espécie de um gráfico do uso da casa. Dá uma olhada aqui. Ou seja, em que momento está em casa. Uhum. E em que momento essa família se reúne. Sim. Tá? Para que esse momento seja um momento especial, né? E a gente entender o que as pessoas vão estar fazendo sozinhas. Então, nesse briefing residencial, a gente acaba entrando muito nessa intimidade, muito nesse universo e de uma maneira que a gente não aprende na faculdade. Normalmente, pela experiência que eu tenho, os clientes eles acabam falando para a gente coisas que eles nunca pararam para pensar. Nunca pararam para pensar. E às vezes não falam. Tá? E às vezes não falam. Aquilo ali é uma coisa costumeira, ele está convivendo com aquilo a vida toda. Uhum.
E para ele é natural e ele não precisa falar para ninguém. Digamos, eu gosto de dormir com a TV ligada. Digamos, né? Para ele é normal aquilo, então ele sempre fez e acabou. Ele criou. E todo mundo faz uma coisa estranha na vida, tá? E ele acabou criando aquilo ali com 6 anos de idade e segue até hoje. Aí quando ele casa com alguém, aí a companheira, o companheiro dele fala assim: eu odeio porque ele dorme com a TV ligada. E aí? E aí? Aí você está entrando na intimidade do casal de uma forma que. Como é que resolve isso? Né? Então, é uma coisa muito natural para ele, mas que não é tão natural para quem está de fora. Nós temos que entender isso e achar uma solução para essa questão. É isso. E isso se manifesta no espaço. Exato. Então, por isso que esse documento acaba criando determinados pontos pra, de forma clara, materializar essa plano de necessidade que a gente tem. Exatamente. Então, por exemplo, aqui eu pego o questionário dele e aí ele coloca aqui: preciso de um home office, lugar para trabalhar. Então ele precisa de concentração, se precisa de concentração, ele precisa de um lugar com um certo isolamento acústico para que ele seja... E aí a gente começa a entrar, porque isso vai rebater lá no projeto dos investimentos. Sim. Né? No tipo de iluminação que ele pede, que ele precisa ficar acordado, então a cor da luz é mais branca, e aí a gente sempre tenta colocar, porque isso é o que vai para ele, o mais simples possível. Precisa de uma cadeira, precisa de uma mesa, precisa de um computador, um lugar para imprimir, precisa de um armário, precisa de um telefone, se tiver uma cafeteira, por aí vai. E a gente vai fazer isso com todo mundo. Aqui. Quantas portas de armário? É muito engraçado isso aqui, tá? Aí as pessoas vão dizendo, em portas de armário, em todo mundo. O mais estranho... Eu acho muito legal a unidade que você está usando. Porque são unidades palpáveis para as pessoas. Isso. Tá? Então eu digo, eu gosto de jogar. É isso que você quer? É uma sala de jogos. E aí, de repente, você começa a identificar que mais pessoas gostam de jogos. Sim. Ou aquilo ali. Por quê? Porque, gente, dinheiro não nasce em árvore. E o dinheiro é finito. E os sonhos são infinitos. Então, nosso papel é fazer o recorte o melhor possível para aquele conjunto, aquele agrupamento de pessoas, para você materializar dentro do recurso possível os sonhos. O maior atendimento possível. É complicadíssimo. Fala. Mas aí eu vou recapitular só uma coisa. Murdoch, isso está incluído dentro da área de arquitetura? Oficialmente, não. Não, oficialmente não. Mas faz parte do projeto. Sim. Isso é um trabalho de detecção, de investigação, que ajuda o projeto a ficar pronto. E ele, de forma desejável, ele precisa ser feito. Só que ele não é o projeto de arquitetura. Não, isso é antes. Então quer dizer que nós trabalhamos antes do projeto? Não é só levantamento, foto, não. Tem essa leitura preliminar que a gente precisa fazer. E precisa, porque senão você perde dinheiro. Você, arquiteto, perde dinheiro. O cliente também. O cliente também. Perde porque o tempo é dinheiro. Exato. E aí, quantos são os casos de clientes que trocam de arquiteto porque o arquiteto não entendeu o que ele queria. Que o dinheiro acabou. Que o dinheiro acabou, que ele não entendeu o que queria. Não estou dizendo... tem várias questões aí. Mas, tem várias questões. Mas ajudaria essa detecção para poder ter um documento que sirva para os dois lados para poder desenvolver o trabalho. Então é o tipo de coisa de profissionalização que a gente precisa aprender. Só fazendo um pequeno adendo, eu sou advogado da prática de que nós precisamos ter uma documentação mais profissional na arquitetura. Planta de arquitetura não é uma planta de prefeitura. Ela é uma planta muito mais completa, muito mais técnica, e que ela precisa ter as informações corretas. Não é só descer o bloco da internet. Não, não é. Tá. É dizer qual é o tipo de cabo que está sendo colocado, qual é a prática melhor, qual é a forma de manutenção. Por quê? Para que o profissional também se proteja. Para que o cliente tenha um documento que sirva para ele para auxiliar.
Então, o projeto de arquitetura, ele é um documento, ele não é um desenho. Mas isso cabe a nós, arquitetos, tá? Exato. Porque nós desvalorizamos e tem uma galera, sempre tem uma galera que desvaloriza e dá o projeto e o modelo de negócio, dá o projeto e se remunerar de outras formas. Exato. E aí eu acho que é uma tremenda não lealdade, porque você acaba desvalorizando justamente esse momento. Sim, sim. E aí acaba diminuindo a barra de profissionalismo que a profissão normalmente tem. Achar documentação mais técnica e usar de base na internet é uma coisa legal. Você ter exemplos, bons exemplos de como se trabalhar para gerar uma nova documentação é o desejável. Eu acho que nós precisamos ter essa documentação bem organizada para a gente ter um serviço de qualidade. E o briefing, ele acaba tendo esse primeiro contato. Né? Sim. Esse primeiro contato. Sim. Vou retornar aqui, só para dar engraçado, aqui na tela a gente está vendo o seguinte, quando você pergunta quanto a família precisa de porta de armário, aqui a família precisou de 31 portas de armário. É um vestiário de time de futebol, né? Pois o vestiário tem 11 jogadores e mais máximo 11 reservas. Então, cara, é isso. E porque isso vai ter um impacto aonde? Na marcenaria. Sim. Tá? E no orçamento. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para você por que isso é tão caro. E você tem que responder. E você só vai responder a partir do momento que você tiver essas informações e as pessoas tiverem colocado essas informações. Tem um caso muito interessante. Né? Quando você vai fazer trabalhos corporativos, primeiro, é importante que você defina com quem é o chefe ou quem é a interlocução, porque senão você ganha entre 50 até 300 clientes diferentes, cada um vai ter, e alguns vão ser esquecidos, inclusive. Outra coisa é quem dá a palavra final e quem se comunica. Mas claro que o briefing você parte de algumas conversas, parte desse mapeamento dos sonhos, do que poderia ser melhor em termos de fluxo de trabalho, etc. Mas quando perguntamos aos gerentes de projeto, os gerentes quantas portas de armário cada um, ninguém levou essa tarefa a sério e nós chegamos a um número absurdo de área de armazenamento. E para demonstrar o quão absurdo tinha sido, eu peguei um bloco do Empire State Building e peguei um bloco das portas de armário e empilhei todas com o número. Então, os armários eram maiores que o Empire State Building. Para você ver como as pessoas realmente não levam a sério esse processo. Na verdade, muitas vezes, elas precisam compreender a importância de responder de uma maneira séria para que não exista um problema depois. Tá? Agora, você como arquiteto, eu vou abrir aqui um briefing comercial aqui, muito interessante, porque tem coisas que o seu cliente vai te falar, tem coisas que ele não vai te falar, e você tem o papel de entender. Eu comecei a criar sistemas, e nesses sistemas é interessante, comecei a criar a matriz de relacionamento, por exemplo, no escritório. Quem tem que falar com quem tem que falar, quem tem que enxergar quem precisa ser vigiado visualmente, quem precisa comunicar, quem precisa, sabe? Então é engraçado que essa matriz de relacionamento entre as pessoas, então tem o diretor que tem que se relacionar com esse coordenador, com esse gerente, os gerentes têm que enxergar esses caras e se comunicar tanto visualmente quanto verbalmente com esses outros aqui, e ele tem que ficar de olho. Isso aqui, de certa maneira, quase que já gera o layout. O ideal é que isso fosse já entregue para você, porque isso faz parte da própria organização da empresa. Antigamente tinha uma atividade, uma profissão, inclusive de análise de sistemas, que é o analista de OIM, já ouviu falar disso? Já. Organização e métodos. Sim, mas o cliente ele não tem a menor noção de que isso existe. Ele fala assim, eu quero botar
50 pessoas em 35 metros quadrados. Eu falei, cara, olha, as pessoas vão ficar se acotovelando, e aí você tem que mostrar isso por quê. E é muito interessante pensar nisso, e o cliente tem que olhar e tem que assinar, ou todo mundo pede. Vou mostrar umas coisas interessantes aqui que eu também desenvolvi posteriormente, que é uma coisa chamada matriz de necessidade. Né? Baseado nessas pessoas aqui, né, o que a pessoa quer? O que é importante? Importante imprimir? Então tem uma carinha verde. Tem uma copa equipada, ele está nem aí, para ele tanto faz, porque ele vai receber um ticket da empresa. Mas provavelmente funcionário que recebe menos vai querer negociar o ticket. Então, talvez ele queira, seja importante para ele, um micro-ondas para ele poder comer. Sim. Tá? E aí, sabe? Então, isso vai agregando. E quando você começa a criar matrizes, você começa a entender o que é essencial e aonde eu vou investir o dinheiro. Porque eu tenho que atender o maior número de pessoas possível. Sim. Né, dentro da empresa. E isso mostra, isso me ajuda e ajuda também a orientar o cliente aonde eu vou colocar o recurso, aonde eu vou investir mais. Aonde ele vai ter mais retorno. Sim, sim, porque aquela história é a história do recurso finito e da necessidade absolutamente infinita. E isso acabou se transformando uma coisa visual. Outra muito coisa legal isso, tá? Muito legal. Outra coisa interessante é entender uma matriz, por exemplo, no escritório, uma matriz de privacidade. Né? E as pessoas entendem gradiente, gente, matriz, né? Vou chamar de gradiente. Gradiente é quando uma coisa vai transitando de um estado para o outro. Né? Então, aqui, de privacidade. Então, é óbvio que, por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu tinha que colocar o acesso, a secretaria perde o acesso, as pessoas não precisam entrar, e por aí vai. E quando depois você termina esse processo, o projeto na sua cabeça está pronto. E na cabeça do cliente também está pronto. E todo mundo assina, e aí você pode partir para a segunda etapa. Mas isso é importantíssimo para que você não evite problemas lá na frente, que você evite, principalmente, retrabalho. Esse retrabalho sempre tende a existir, porque o mundo não é perfeito, tá? A gente sabe que não é perfeito, vai haver modificações, vai ter gente que vai fazer uma solicitação, alguém vai lembrar de alguma coisa, mas é importante também que fique claro que toda e qualquer interferência provavelmente vai acabar acavalando esse processo ou as etapas do processo. A gente tem uma maneira de pensar o seguinte: a gente só entra em obra sabendo do dia que vai sair. E tem uma coisa engraçada. Alguns clientes, não são todos não, pelo amor de Deus, com raras exceções, mas as pessoas às vezes gostam de problemas. Tá? O que gostar de problema? Parece que é assunto reclamar da obra, ou reclamar do arquiteto, reclamar do médico, reclamar né? E é estranho quando as coisas saem normais, como deveriam ser, ou seja, você entra lá no tal dia, e sai na obra, no dia da obra, você não atrasa. Algumas pessoas ficam frustradas, eu já percebi isso. Porque não houve um problema. Entendeu? Porque foi tão rápido. Porque parece que fica faltando aquele assunto. A minha obra é um tal negócio. Então, é difícil. Mas existe esse componente também. O produto, o documento, o briefing, ele é um documento bem definido, mas que ele pode ser adaptado para diversas realidades e ter escalas diferentes. Esse briefing que ele mostrou mostra uma escala que até ajuda na organização do dia a dia da empresa. Sim. Depois de pronto. Sim. Depois do projeto pronto. Né? E identifica possíveis problemas que ele sabia que tinha, digamos, o chefe sabia que tinha, mas não sabia identificar. Por exemplo, né? Eu vou mostrar aqui uma coisa, porque normalmente é assim, preciso de uma pessoa, de um lugar por pessoa, e às vezes não precisa, porque as pessoas têm escalas diferentes, e aí você descobre, né, matriz de tempo usuário. Então você monta, né, aqui nesse caso aqui eu montei as escalas e descobri que existia uma certa gordura, inclusive para a contratação de novas pessoas, porque as pessoas não ocupam aquilo durante o tempo todo. Porque nós humanos, nós temos uma tendência a pegar, não, esse aqui é o meu lugar, então vou botar a fotinha da família,
vou botar aqui o penduricalho, meu adesivo, né? Meu adesivo aqui, eu amo Nova York, sei lá, alguma coisa assim, Mickey, entendeu? Mas, cara, trabalho é trabalho, sabe? Aquela estação não é sua, você liga, se pluga, e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem a coisa da flexibilidade, então muitas vezes você está trabalhando aqui, está trabalhando na sala de reunião com uma equipe, está trabalhando sozinho numa sala de concentração, você está, sabe? Não é isso, então você tem uma flexibilidade maior. E aí, quando você monta isso e diz para as pessoas, olha, você não precisa colocar todas essas salas, todos esses postos, você pode ter, nesse caso aqui, ele solicitou 24 postos e a gente poderia chegar a 36. Então as pessoas abrem um sorriso enorme e dizem, eu tenho espaço para ampliar, e eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu acho que o arquiteto é valorizado quando justamente ele entrega alguma coisa que as pessoas não esperam. Tá? Ele é valorizado por algumas pessoas, outras vão achar que é normal. Sim. Tá? Que é normal, e a gente sabe que não é. Né? A gente tem um potencial enorme, eu acho uma etapa essencial. Agora, todas elas vão ser essenciais. Eu acho que o respeito à nossa profissão vai do respeito a uma metodologia. E a gente deixar de ser artista, apenas artista, é o cara que resolve, que o engenheiro tem que resolver, que você é o arquiteto genial que vai fazer uma obra de Oscar Niemeyer. Isso é controverso, até porque eu acho que o Oscar Niemeyer é um gênio, mas ele é um gênio até uma determinada etapa. Depois colocam no pedestal de gênio. Isso é um assunto para outro episódio. Colocam no pedestal de gênio isso é um assunto para outro episódio. Ele fica um pouco diluída dentro dos marcos. Passa a fazer marcos urbanos em vez de fazer exatamente uma grande. Assim, para amarrar também o assunto, eu acho que falta técnica na arquitetura. Também acho. Acho que falta técnica. Eu acho que falta entregar um documento rastreável, mensurável e duradouro daquilo que está sendo contratado. Então, a partir do momento que você cria um pacote de documentos e apresenta para o cliente aquilo, esse pacote ele tem que ser entendido da melhor forma possível e tentar buscar o melhor resultado daquilo. A arquitetura ela tem que deixar, na minha opinião, não é deixar de ser criativa. Não, sempre. Longe disso. Mas para a criatividade ser construída, ela precisa ser técnica. A gente precisa criar, imaginar qualquer coisa e documentar aquilo de uma forma. Quando você faz uma música, você precisa colocar em uma partitura que qualquer pessoa que entenda aquela linguagem consiga reproduzir. A arquitetura precisa sempre ser assim. Então o briefing é o primeiro documento a ser feito. Aí depois é levantamento, fotos, aí projeto. Mas quais vão ser os próximos capítulos? Então, olha, nós temos muitos assuntos para falar e eu acho que o próximo assunto, eu acho que nós podemos falar de visita no campo, de obra. Como fazer, o que fazer, qual é o documento que gera. Como se preparar. Como se preparar. Como fotografar. Isso, como fotografar. Tem aplicativos, uma série de aplicativos hoje que a gente consegue fazer o escaneamento 3D. Isso aí. Na nuvem de pontos. Isso então, aí. Eu acho que tem muita coisa que nós podemos conversar sobre esse assunto da parte de projeto e nós queríamos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Eu acho que nós apenas tangenciamos, de uma certa forma, aqui o assunto. E tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para rir de experiências que nós já passamos. Nossa. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Queremos que vocês curtem, comentem, compartilhem, dividam com a gente as experiências de vocês em relação a isso e até tirem dúvidas, que talvez nos próximos episódios a gente até fale, né? Exatamente. Estamos abertos a sugestões e coloca nos comentários. O importante é participar.
Tá? Essa é uma iniciativa que é de coração, gratuita, sem nenhum objetivo financeiro, muito pelo contrário. É uma declaração de amor à profissão. Um abraço.